Muito bem, pessoal. Boa noite agora para todos vocês. Bom, como eu falei semana passada, eu vou ter que falar essa para você. Hoje você vai pegar a segunda parte de algo que eu comecei domingo passado, tá? Puxa, não peguei domingo passado, não tem problema, tá gravado lá e depois você assiste aí. Então, hoje é o spoiler de tudo, tá? Então, por que eu estou dizendo isso? Vocês sabem que eu estou fazendo uma série sobre os pilares alicerces de uma fé saudável. Eu já falei sobre a graça e eu já falei sobre a fé, como as duas interagem, né? Como a fé é o caminho, o meio pelo qual a graça nos alcança. E eu comecei semana passada, era o nosso momento de ceia, e eu reservei exatamente esse momento para nós falarmos sobre o objeto da fé, que é o Cristo na cruz. Só que eu tenho percebido que às vezes nós temos só essa primeira parte do Jesus. E eu vejo que muita teologia é montada sobre o Jesus do Evangelho. E é certo? Sim, é certo. E eu vejo que cada vez menos a igreja tem montado uma teologia no Cristo vitorioso, naquele que está voltando, naquele que é Senhor de todas as coisas. Então nós lembramos, né, de Jesus como um ser humilde, e nós lembramos disso no Natal, o Filho de Deus que veio em uma manjedoura, sua mãe veio montada em um jumentinho, ele precisou de coisas emprestadas aqui, por exemplo, uma vez para pescar, ele pega um barco e vai um pouquinho mais adiante para falar para a multidão. Esse barco foi emprestado. Na entrada triunfal, ele precisa de um jumentinho emprestado. O cenáculo no qual ele faz a última ceia com seus discípulos é um lugar também que foi emprestado. Então a gente está acostumado a ver esse Jesus, desculpe a palavra, meio pobre, né? Ele mesmo disse, o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Ele mesmo vinha conversando com as pessoas dizendo que tinha que dar a César o que era de César, falando de dinheiro e tudo mais. Então a gente monta uma teologia em cima desse Jesus, e várias teologias têm sido montadas em cima deste Jesus, que eu estou dizendo não é errado, mas é só uma parte de Jesus. Nós esquecemos da segunda parte de Jesus, que quando ele voltar, ele não vai precisar de mais nada emprestado, porque tudo e todas as coisas são dele. E por isso eu vejo que há pouco temor hoje na igreja, porque a gente transformou o pecado quase que em uma gourmetização, assim, a gente peca, mas todo mundo peca, é legal pecar, então vamos transformar o negócio, e a gente vai criando uma sociedade onde o pecado é normal, e eu creio que o pecado faz parte da nossa essência caída, certo? Ao mesmo tempo a gente vai tratando isso como uma falta de temor, como deveria realmente ser. Puxa, eu pequei. Então eu gostaria de falar agora, então, nessa segunda parte, como falamos domingo passado a respeito do Jesus cruz, aquele que veio e se entregou como sacrifício, aquele no qual todo o Antigo Testamento é tão somente uma sombra, e ele agora, então, está revelado e veio ser esse cordeiro. Eu quero fazer agora o contraponto disso. E eu achei legal que o Darwin fala sobre o contexto da perseguição, e o cristianismo, ele nasceu e ele cresce em um contexto de perseguição. Se nós pararmos para pensar, eu comecei a lembrar aqui, Jesus nasce em Belém porque César Augusto fez chamada de um censo, e ele então nasce na cidade de Belém. Então César Augusto é senhor, mas tem o Herodes, que já começa a perseguir a criança desde pequeno. O próximo imperador, que foi Tibério César, ele é aquele sob quem a crucificação de Jesus acontece. Depois vem uma figura um tanto quanto estranha, que é Calígula, né?
Então, um imperador muito complexo, cheio de coisa ruim. E depois dele vem Cláudio, e Cláudio é o cara que expulsa os judeus de Roma, está lá em Atos 18, você provavelmente já deve ter lido, né? Atos 18, os judeus são expulsos de Roma, e eles acabam voltando para Jerusalém, estão pobres e tudo mais. Depois de Cláudio, vem Nero, nada mais complexo para o cristão, né? Nero, aquele que inicia oficialmente a perseguição do Império Romano sobre os cristãos. Há o evento do incêndio em Roma, é ele que dá autorização para o martírio de Pedro, é ele que dá autorização para o martírio de Paulo. Então, Nero ficou conhecido como alguém que perseguiu muito fortemente a igreja. Depois vieram 3 imperadores que governaram menos de um ano, né? Porque lá acontecia uma coisa muito estranha entre os imperadores romanos. Eles morriam do nada, envenenados, ou de repente eles estavam na rua e eram assassinados, uma coisa assim meio maluca. Então, depois disso, nasceu Galba, Otão e Vitelo. Esses 3 governaram menos de um ano. Aí vem o que chamam, então, de dinastia flaviana, porque os 3 próximos são da dinastia da família flaviana. Vespasiano, que culmina com a destruição de Jerusalém no ano 70, com o general Tito, que é o próximo imperador. Tito vira imperador depois, que é filho do Vespasiano. E depois o irmão de Tito, Domiciano, é o cara que está perseguindo mais uma vez os cristãos. Depois de Nero, Domiciano é o que mais persegue os cristãos, e é sob o governo de Domiciano que está preso em Roma, está preso em Patmos o apóstolo João. Por fim, ele é libertado por Nerva, e é legal que Nerva começa finalmente uma boa indicação de imperadores romanos, né? Depois vem Trajano, Adriano. Quem já estudou história romana sabe como eram bons. Marco Pio, Marco Aurélio, esses caras foram realmente muito bons imperadores. Os que vieram antes eram extremamente perseguidores. Então isso é interessante, a gente saber que o cristianismo ele surge, ele nasce, ele cresce nesse contexto de perseguição. Então o que o Darwin está fazendo não foi inventado por ele. É desde que o cristianismo é cristianismo que as coisas assim acontecem. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando porque uma das descrições mais magníficas de Jesus está no livro de Apocalipse, quando João está perseguido lá. Nós estamos fazendo uma leitura de Apocalipse, a galera que está acompanhando, então vai lembrar que nós temos, já lá no capítulo 1 de Apocalipse, uma descrição incrível de Jesus, que começa no versículo 9, mas nós vamos pular alguns versículos e nós vamos começar a partir do capítulo 1 de Apocalipse, versículo 12, para entender então como que Cristo ele é o Salvador da cruz, mas agora vamos entender como Cristo então se torna também Senhor de todas as coisas. Então hoje eu quero dar a ênfase sobre o Cristo glorificado, não mais aquele que foi para a cruz, mas agora o leão da tribo de Judá, que vem para redimir todas as coisas de uma vez por todas. Apocalipse 1,12 diz assim: eu voltei-me para ver quem falava comigo. João está falando aqui da visão que ele teve, ele estava ouvindo alguém falar. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho do homem, com uma veste que chegava aos pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Então ele colocou a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do Hades. Aqui nós temos uma das mais vívidas amostras, a fotografia talvez mais gloriosa de Jesus. João, imagina você que
todos os estudiosos de Apocalipse, a grande maioria deles crê que João é o João o apóstolo, aquele que tinha andado com Jesus. Ele, então, na condição de ser o último apóstolo, o ancião de Éfeso, talvez fosse estar preso em Patmos, a última tentativa de sufocar esse negócio de cristianismo. Mata o último apóstolo e acho que a coisa vai parar por aí. Ao invés disso, ele vai mostrar para a igreja que não é o fim, que Cristo está glorificado e não há mais como conter essa parte da história. Agora, olha o que eu falei de interessante, é que sendo João o apóstolo, esse que escreve Apocalipse, o que mais me chama a atenção é o versículo 17. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Pensa um pouquinho. Ele andou com Jesus. Ele conhecia Jesus. Ele sabia quem era Jesus. No momento da ceia, ele pôde repousar a sua cabeça no peito de Jesus e perguntar: sou eu que vou te trair? Ele é o discípulo amado. Era sempre que você vai ver quem é que estava com Jesus: Pedro, Tiago, João e o barquinho. Eu não sei como é que eles puxavam o barco para lá e para cá, mas Pedro, Tiago, João e o barquinho. Mas a ideia é que ele era um dos mais próximos. Se tem alguém que conhecia o Jesus que veio da primeira vez, é esse apóstolo João. Se tem alguém que poderia criar uma teologia desse Jesus que é meio, o pecado ele nem dá muita bola, podemos continuar pecando, nem vamos levar a coisa tão a sério assim, porque, cara, eu conheço Jesus, gente boa, um cara tranquilo, aquele que não julga ninguém, aquele que simplesmente deixa a coisa acontecer, e ele perdoa prostitutas, ele fala com mulheres samaritanas, ele vai na casa de publicanos. Pô, Jesus é gente boa, é tranquilo, cara, dá para pecar e dá para levar um cristianismo tranquilo. Só que quando ele vê essa figura que volta, não é o Jesus que ele estava acostumado a ver. É uma figura tão magnífica em poder, é uma figura tão magnífica em glória, que ele cai como morto. Se João está vendo um Cristo diferente, imagina nós quando vemos voltar, que não o conhecemos em carne, e que estamos dizendo, não, ele é gente super boa, super tranquilo, pode pecar que não dá nada. Para que ter uma vida de santidade, cuidado com a nossa santidade? Não, Jesus é super de boas. Imagina quando nós olharmos essa figura voltando. Porque essa figura volta glorificada. Então eu creio que hoje muitas pessoas dentro das igrejas, muitos teólogos cometem o equívoco de montarem uma teologia única e exclusivamente em cima do Jesus que veio em carne para morrer na cruz e se esquece desse Jesus de Apocalipse. E esse é um dos nossos problemas na nossa falta de santidade e a nossa falta de entendimento do que realmente Cristo é. A questão aqui é que o primeiro ministério de Jesus, ele vem sim ser o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas agora ele volta como o leão da tribo de Judá. Agora ele vem como aquela criatura feroz que dá medo. Ele não é mais simplesmente aquele manso cordeirinho, ele agora vem cheio de poder. E nessa segunda parte agora, ele vem como juiz e ele vem julgar as coisas. Então é legal a descrição que João faz aqui, ela encontra ecos em vários lugares do Antigo Testamento e até mesmo do Novo Testamento. Por exemplo, semelhante a um filho do homem é o texto de Daniel 7, do 3 a 14. Mostra a identidade messiânica de Jesus, mostra seu domínio sobre o mundo e é o título que Jesus usa pelo menos 81 vezes nos evangelhos. Algumas para designar a sua divindade, outras para designar a sua humanidade. Mas filho do homem, com certeza, é o título de Jesus. As vestes brancas e o cinto de ouro é Êxodo 28, a veste do sumo sacerdote, que chega até os pés. E Hebreus 4 fala que esse é o ministério de Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote. A cabeça e os cabelos brancos significa que ele é o ancião de dias de Daniel 7,9, ele é eterno, ele é mais velho que o tempo.
Os pés semelhantes ao bronze polido, Daniel 10, aquela figura que ele vê, ele é o juiz firme e inabalável, que agora trará juízo sobre todas as coisas. A voz de muitas águas, como não lembrar de Ezequiel, capítulo 43, versículo 2, mostra que a sua autoridade é irresistível. Nós passamos pelos problemas da enchente aí, e a gente viu que não dá para segurar a água quando começa a descer de uma forma impetuosa. E a estrada que nós vamos passar está trancada exatamente porque a água veio e simplesmente tudo foi levado. E o Darwin mostrou uma foto de Canoas alagada porque a água arrastou e foi-se embora, enchendo tudo e ninguém pôde conter. Nem os muros da Mauá, que achávamos que traria segurança para a cidade de Porto Alegre, nem isso foi capaz de conter. Por isso Jesus tem a voz que é um som de muitas águas, ela arrasta todas as coisas, a sua voz é poderosa, os olhos de chama, Hebreus 4,13, é o juiz de todas as coisas, onisciente que vê tudo. Ele tem na mão as 7 estrelas, que são os mensageiros das igrejas, ou seja, ele é o Senhor de toda a igreja. 7 é o número da plenitude, quem está lendo Apocalipse vai lembrar. Ele tem o governo completo da igreja, e ele tem uma espada que sai da boca. O que significa? Significa que a palavra dele é que corta, como fala Hebreus 4,12. A palavra dele julga e divide alma e espírito, junta e medula. Jesus tem uma palavra que julga, e é essa palavra chamada evangelho que vem cortar. É essa que muitas vezes nós dizemos, não, é tranquilo, Jesus gente boa, aquela fotinha do Jesus fazendo paz e amor, tranquilidade. E a gente esquece do juiz e esquece que nós temos que manter a nossa santidade. E o rosto dele brilha como o sol, na transfiguração, Mateus capítulo 2, na qual João estava presente. Mateus 17,2, a glória divina e a luz do mundo. João 8,12, eu sou a luz do mundo. Esse é o Jesus crucificado. Ao ver essa figura é que João cai como morto. Mas a descrição desse Jesus continua, ele mesmo diz, João, acorda que tem mais coisa. Eu sou o primeiro e o último, eu venci a morte e tenho as chaves do inferno. Jesus, então, ele é o Messias prometido. Jesus é o juiz justo, o rei soberano, o sumo sacerdote. Então não dá para fazer uma teologia só em cima de um Jesus paz e amor, porque não é suficiente. E eu quero mostrar para você como não dá. E eu quero primeiro que você abra o livro de Atos, capítulo 2, versículo 36, e nós vamos agora olhar alguns versículos soltos, mas dentro desse contexto de Jesus Senhor. Atos 2, 36. Quando Pedro está fazendo a primeira pregação a respeito do Evangelho, pela primeira vez está se pregando a boa notícia da morte de Cristo publicamente, ele diz assim durante essa pregação, portanto, que todo Israel fique certo disto, este Jesus a quem vocês crucificaram, e ele está falando aqui agora para judeus, que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Essa palavra Senhor, hoje a gente tem desgastado ela, ou a gente usa ela no português de uma forma muito equivocada, ou... Porque Senhor é quem? Senhor é aquela pessoa um pouco mais velha que você. Então você... o Senhor pode me... É aquela palavra que o homem, quando escuta pela primeira vez, ele diz assim, uau, estou ficando grandão. E a mulher começa a chorar. Não, Senhora, não, por favor. Mas no contexto do Antigo Testamento, essa palavra Senhor, ela é mais profunda ainda. Para você ter uma ideia, um escravo chamava seu dono de Senhor. Para você ter ideia de como essa palavra agora realmente tem um significado diferente. Pedro está dizendo que Cristo é Senhor de todos, dono de tudo.
Ele não é o coleguinha que você vai contar piadinha durante a aula e ele vai dar risadinha e vai ficar tudo certo. Ele não é aquele que nós vamos chegar e dizer assim, e aí, como é que tu tá? Puxa vida, olha, tô aí, mas tô pecando, mas tá dando certo, né? Então tá tudo tranquilo, tu é gente boa. Mais do que isso, eu comecei falando uma lista de governadores e imperadores romanos. Todo cidadão romano, quando ia dirigir-se a César, chamava ele de Senhor. César era o senhor de todo cidadão romano. Assim como Jesus é senhor de todo cidadão do céu. Assim como Jesus é senhor de todos aqueles que depositam fé naquela graça que Deus estabeleceu, no sacrifício feito da cruz. Não dá para dividir Jesus Salvador de Jesus Senhor. Mas nós estamos aí com o cristianismo que adora o Jesus Salvador, quer e acha muito legal esse Jesus Salvador, mas não está pronto para realmente entender o quão valioso é ter Jesus como Senhor. Então não é uma relação de boa educação quando Pedro está dizendo aqui que Jesus é Senhor. Quando Paulo fala o Senhor Jesus, não é porque ele está dizendo assim, não, eu vou tratar bem aqui, o pronome de tratamento que eu vou usar aqui é Senhor. É muito mais profundo. Jesus é o Rei de todas as coisas. Atos capítulo 10, versículo 36, agora o Evangelho sendo pregado a não-judeus. Atos capítulo 10, versículo 36. Então agora o evangelho está sendo pregado a não-judeus, na casa de Cornélio, tanto que depois Pedro teve que se explicar por que ele foi na casa de um não-judeu pregar o evangelho. E ele fala para essa família, para esse clã, para esse grupo de romanos, dizendo assim, vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Ele não é só Salvador de todos. Ele é Senhor de todos. Ele governa, ele controla e tudo está debaixo da autoridade dele. Por isso que ele fala, toda autoridade me foi dada, final do Evangelho de Mateus, a famosa grande comissão. Toda autoridade me foi dada, eu sou o Senhor de todas as coisas. Apóstolo Paulo, no livro de Romanos, capítulo 14, versículo 9, Romanos 14, 9. Por esta razão, Cristo morreu e voltou a viver. Para quê? Para ser Senhor de vivos e mortos. Não é só Salvador. Então, eu acho que a gente tem que começar, inclusive, a corrigir o nosso evangelismo. Porque nós estamos levando as pessoas ao ponto de entender Jesus como seu Salvador, e Ele é, e nós estamos parando aí achando que isso aí é suficiente. Na verdade, o evangelismo ultimamente tem sido tão aquém, que se eu disser para alguém, Jesus te ama, e ele dizer, eu sei que Jesus me ama, eu já considero aquela pessoa evangelizada. E nós esquecemos que, na verdade, ele vai muito mais do que Salvador. Ele é Senhor de todas as coisas. Mesmo o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Colossenses, aquela que eu usei no domingo para nós conversarmos sobre Cristo Salvador, mas no capítulo 3, versículo 11, Paulo fala nessa nova vida. Opa, como assim? Isso, nova vida. Já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro ou cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Isso é que Cristo veio fazer.
Ele veio romper com todo tipo de barreira cultural, de barreira étnica, de barreira racial. Ele veio romper com tudo isso para que ele agora seja tudo. E não tem mais diferença social alguma dentro do cristianismo. Então Jesus, ele é o Senhor de todas as coisas. E é legal que Paulo fala aqui no versículo 11, nessa nova vida. Tu diz, não, peraí, como assim? Aí agora nós entendemos Romanos 12, 1 e 2. Não dá para pegar Jesus da forma que eu sou e simplesmente pegar Jesus e dizer assim, Jesus, que bom que eu te conheci, eu até então vivi como um pagão. E os meus valores era ser uma pessoa feliz, era ser uma pessoa rica, era escapar de todo tipo de aperto que eu pudesse ter, fosse ele psicológico, fosse ele financeiro. Então eu sempre fui uma pessoa que quis toda a segurança de todas as coisas. Que bom que agora eu te encontrei, porque agora tu me ajuda a fazer tudo isso que eu estou sonhando para mim mesmo. E aí Jesus não é mais Senhor, Jesus se torna um escravo que tem que me dar o que eu quero. Que tem que carimbar com um joinha os planos que eu tracei para mim mesmo. E quando eu não consigo isso, estou extremamente frustrado com Jesus, porque ele deve estar fazendo alguma coisa de errada. Vocês sabem que eu gosto dos memes do Instagram, né? E eu vivo postando tudo que é tipo de coisa engraçada lá, porque para mim humor é sinal de inteligência. Quem não tem humor, fica um pouquinho para trás, porque o humor ele exige que você faça uma análise do texto, você entenda algo que está obscuro do contexto, e você diz assim, puxa, o cara ainda foi engraçado falando isso. E aí, o que eu acho engraçado é que muito meme do Instagram, ele vem com aquela ideia assim, ai, nossa, eu já estou nos dias de luta, quando é que começam os dias de glória? Eu não sei se você já encontrou um monte de meme assim, é o que eu mais vejo no Instagram. Aí tem a foto do gatinho brabo, tem a foto do cara brabo, tem a foto, ai, Jesus, quando é que eu vou começar os dias de glória? Querido, a glória é dele. Ele é que tem que ser glorificado. A glória dele se torna minha glória. Não quer dizer que agora eu vou ter que ser glorificado por Jesus, senão vai ter uma coisa engraçada diferente nesse negócio de evangelho aí. Jesus é o dono da glória. Ele é glorificado. E como o próprio apóstolo Paulo fala, se necessário for que eu seja humilhado, que me humilhe. Colossenses 1, 28. Para isso eu me esforço. Aqui, está aberto aqui. Falhou a cabeça, mas ainda bem que a Bíblia está aberta aqui. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. A glória é dele. Se há alguma coisa de glória na minha vida, essa glória tem que apontar para Cristo. Não porque eu sou bom, porque eu sou legal, porque eu consegui, porque eu fiz algum tipo de curso, um treinamento, descobri uma tática que agora me leva a ter uma vida glorificada. Não é isso. A glória é dele, para ele, e tudo deve fluir na direção dele. Então, se você está tentando viver um cristianismo onde você quer ser glorificado, eu lamento que das duas coisas uma, ou você está extremamente frustrado, ou você está ouvindo e interpretando um evangelho equivocado. Porque a glória é dele. Ele é Senhor de todas as coisas. Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6, versículo 46. Por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Por quê? O que está acontecendo? Vocês me chamam de Senhor, vocês acham que está tudo legal, mas por que vocês resistem em obedecer aquilo que eu tenho planejado para vocês? Então, Cristo, Ele é Salvador.
não tem como negar. Ele é o Salvador, Ele é o objeto do qual a nossa fé tem que ser depositada para que a graça seja alcançada e seja eficaz. Mas, ao mesmo tempo, Ele também precisa se tornar o Senhor da nossa vida. E os nossos planos agora, eles começam a ser diluídos e eles começam a ser reconstruídos a partir agora do senhorio de Cristo. E toda avaliação do que eu sou, do que eu vou fazer, do que eu quero, do que eu gosto, precisa acontecer a partir de o quanto isso agrada e glorifica a esse Cristo. Senão nós vamos continuar com esse evangelho por aí, onde pessoas têm sido exaltadas, líderes têm sido adorados, valores do mundo têm sido extremamente procurados por todas as pessoas, e não exatamente o evangelho do Senhor e de Cristo. Onde nós temos igrejas meio, assim, com um problema de identidade muito grande. Até mesmo os louvores têm sido: Deus, olha só como tu me exalta, como tu é bom para mim, que legal, Jesus, olha, eu tenho orgulho de ti, Jesus, por quê? Porque tu me tem como teu filho. E nós estamos vivendo um cristianismo que essa é a base. Já ouvi pastor, já ouvi teólogo, pastor, enfim, dizer por aí que o ser humano é o ponto fraco do coração de Deus. Deus está resgatando a humanidade que desde o princípio se torna rebelde. Agora nós vamos entender o porquê que Cristo tem que ser Senhor. No princípio criou Deus todo o universo, todas as coisas. E fez criaturas que seriam a sua imagem, conforme a sua semelhança, e colocou-as no seu jardim, no Éden, na terra. É o jardim de Deus na terra. Esse é o jardim do Éden. Por isso que eu não creio que é legal o ser humano ir para Marte. Porque a Bíblia não diz que Deus fez o jardim em Marte. Nós temos que ficar aqui na terra, tá, galera? Então esquece esse negócio aí do Elon Musk ir para Marte. Não, estou brincando. Se um dia você for para Marte, vá, seja o que for. Mas a ideia aqui é que Deus criou um jardim nessa terra que Ele criou. E colocou criaturas que fossem os representantes dele, por isso o ser humano é a sua imagem conforme a sua semelhança, que deveria refletir a sua autoridade sobre a criação. Mas essas criaturas resolveram tomar para si o governo das coisas, dizendo: desculpa, nós vamos aqui, nós vamos por nós mesmos tomarmos do fruto aqui, influenciados pela serpente, mas nós vamos pegar desse fruto que é o conhecimento do bem e do mal, e nós agora seremos os tomadores de decisão, nós somos os juízes que vão dizer o que é bem e o que é mal. Dá licença, Deus. E aí agora toda a história de Gênesis 4 em diante, até Apocalipse, é a desgraça humana tentando coordenar, mandar e fazer seus impérios, oprimir as pessoas, matar uns aos outros, obedecer e levantar tipos de governos corruptos, que são usurpadores do poder que deveria ser entregue a Deus, até que Deus traga esse Cristo que João está vendo aqui, e agora esse Cristo coloca em ordem todas as coisas novamente, e traz o governo novamente para a mão de Deus. A Bíblia é essa história de criaturas rebeldes que acharam que poderiam por si mesmas governar e dar significado às coisas, e Deus agora trazendo tudo de volta à ordem por meio do seu Messias, que também é Senhor. Por isso que se na minha vida Jesus não é Senhor, eu continuo na mesma rebeldia de sempre. Se eu levanto, não dou a mínima bola para Deus, não sou capaz de abrir e ler alguns versículos da Bíblia, entender o que eles estão dizendo, sentar e conversar com alguém: escuta, tu leu aqui? Estranho esse negócio aqui, como é que a gente pode interpretar? Vamos conversar aqui sobre essas dúvidas, vamos tentar entender o que Deus está tentando trazer para nós aqui sobre o retorno, a sua glória e tudo mais. Se eu saio para trabalhar dizendo assim: puxa, estou a fim de ser glorificado, quero agora trabalhar para que a glória venha,
lutando para conseguir a glória. Tá, mas quando é que tu vai pensar em Deus? Depois que eu conseguir a glória. Aí depois eu vou parar para orar, quando eu já for um senhorzinho, eu já vou ter tempo para sentar numa igreja, para fazer uma oração. Por enquanto agora me serve a salvação, já está ótimo, o resto eu tenho que correr atrás. Desculpa, não é evangelho isso, gente. Não é cristianismo isso. Cristo tem que ser Senhor. Cristo tem que ser o motivo pelo qual nós levantamos, pelo qual nós lemos a sua palavra, somos gratos pela sua salvação. Ele é o motivo pelo qual nós nos tornamos professores de inglês para ir para algum país do leste asiático, mas também nos tornamos um metalúrgico aqui em Caxias do Sul para trabalhar em alguma coisa, ou um pedreiro, ou um eletricista, ou seja o que for, ele é o motivo de todas as coisas. E aí, quando nós vamos colocando o senhorio da nossa vida nas mãos dele, nós vamos retornando agora ao objetivo principal de Deus, que era ser Senhor sobre toda a criação. Essa é a nova vida que Paulo fala. Essa é a nova vida que Romanos fala. Aí encerrou o negócio aqui? Não, já deu tempo. Se a gente não tem Cristo como Senhor, a gente está só brincando de casinha aqui na terra. Nós estamos fazendo de conta que as coisas estão acontecendo. Nós estamos enchendo, talvez, igrejas por todo o Ocidente de pessoas cujo senhorio de Cristo não é realmente o senhorio. De pessoas que estão tentando usar Cristo para alcançar sua glória. De pessoas que estão tentando usar Cristo para serem adoradas, glorificadas, que estão tentando colocar Cristo como o degrau no qual eu vou usar para alcançar aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, aquilo que eu gosto. Apocalipse, capítulo 1, versículo 12. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém, semelhante ao Filho do Homem, com uma veste que chegava aos pés, um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilhava em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés, como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e último, sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. É esse o Cristo que é Senhor de nossa vida. É esse o Cristo que nos salvou e está voltando para trazer de volta todas as coisas à sua autoridade. Nós não podemos ser uma igreja que leva um cristianismo meia boca. Nós precisamos ser a igreja cuja honra e glória é toda entregue para Ele. É tudo dele, e ele é o Senhor da nossa vida. Mais do que o meu vizinho saber quanto eu ganho, o carro que eu dirijo, a casa que eu moro, e o meu vizinho sabe disso tudo, porque ele é meu vizinho, ele precisa saber que eu sirvo a esse Cristo. E eu quero que o meu vizinho alcance a salvação, mas também glorifique esse mesmo Cristo. Então Cristo, ele é Salvador. É sim, o pobre que veio, nasceu numa manjedoura, precisou de um cenáculo emprestado, um jumento emprestado, um barco emprestado, que não tinha onde repousar a cabeça, que para pagar o imposto precisou mandar Pedro pegar um peixe, que mandou as pessoas darem a César o que é de César. Sim, sim, esse Jesus veio e se entregou na cruz.
Mas esse Cristo se transforma e ele volta como o leão que vai julgar todas as coisas. E é nas mãos desse Cristo que nós temos que entregar a nossa santidade e a nossa vida. Que sejamos uma igreja que sabe entender tanto o Cristo Salvador quanto o Cristo Senhor, porque não dá para separar. Que a gente não viva um cristianismo medíocre, baseado no Jesus, gente boa, que algumas pessoas construíram por aí, mas que nós vivamos um cristianismo puro, santo e significativo, porque Ele volta como Senhor. Vamos baixar nossa cabeça, vamos orar. Senhor Deus, que Tu estejas permitindo que nós entendamos o tamanho da Tua glória, a figura que vem nos resgatar. Que nós entendamos o quão glorioso Tu és e não montemos o nosso cristianismo baseado em apenas uma parte do Teu ministério. Enche-nos de temor, de cuidado, de entendimento. Dá-nos uma ideia mais exata da Tua glória, para que nós entendamos que é a Tua glória que deve ser construída, vivida, entregue, e não a nossa. Pai, não deixa nós crescermos como cristãos que glorificam a eles mesmos, que se exaltam, mas que nós vivamos um cristianismo que Te exalta e que Te glorifica, porque Tu és o Senhor de todas essas coisas. Pai, livra-nos de sermos pessoas que correm atrás dos nossos próprios meios, dos nossos próprios interesses e da nossa própria glória, mas nos transforma em cristãos que olham para Ti e Te glorificam. Como João, que está escrevendo uma carta para cristãos que estão sendo perseguidos, moídos, que estão apanhando, que estão sendo lançados em prisão, que estão sofrendo morte de espada. E ainda assim João é capaz de dizer, ok, é para esse Cristo que vocês estão morrendo e é para a glória dele que isso está acontecendo. Não pensem que a morte de vocês é a derrota, porque na verdade, se você glorifica Cristo, a tua morte é a vitória nele. Que vivamos esse tipo de cristianismo, que possamos resgatar, que possamos reavivar e possamos ser uma igreja que vive um cristianismo de verdade, porque nós conhecemos tanto o Salvador quanto o Senhor e somos gratos pelo sacrifício, assim como somos temerosos pelo nosso Senhor. Nos ajuda a termos uma noção correta de Ti. É isso que pedimos em Teu nome.